Bom, o tema não foi exatamente proposto por mim para uma reflexão, mas foi proposto pelo curador dentro de uma sequência de temas ligados ao relacionamento, ao casamento, né, série da qual já houve algumas palestras e que continuará depois, né. Eu devo confessar que eu fiquei muito surpreso, né, porque nunca tinha me ocorrido que isso pudesse ser tema de uma palestra. E comecei a pensar, obviamente, né, desde que conversei com o Renato a respeito, o que se poderia pensar, se poderia dizer sobre um fenômeno que, à medida que eu fui assim, refletindo, tentando me localizar, preparar o que eu poderia dizer a vocês, me dei conta de que provavelmente é bastante mais extenso do que nós poderíamos admitir, né? O casamento sem sexo ou com... casamento sem sexo é uma coisa, o casamento com sexo de péssima qualidade é outra coisa, porém relacionada, né? Bom, e eu me lembrei de uma história, né, a respeito de um sujeito que já estava avançado em anos e sofria de uma série de problemas sexuais, e ele vai ao médico. E o médico diz, olha, o senhor vai ter que renunciar a metade da sua vida sexual. E aí ele diz, puxa, metade? Qual metade? Olhar ou pensar? Então, eu pensei que essa podia ser uma boa introdução para a nossa conversa. A primeira coisa que eu gostaria de deixar clara, do meu ponto de vista, é que o sexo é uma parte de um relacionamento, no caso vai ser o casamento, que nós vamos focalizar nas suas várias modalidades, né? Dentro desse vínculo, dentro desse relacionamento, há uma série de fatores, né, que o mantêm funcionando e que podem não ser os mesmos que desencadearam, em primeiro lugar, a formação do vínculo, né? Na formação desse vínculo, frequentemente, né, para não dizer quase universalmente, a atração sexual tem um papel também, né? Eu não disponho de estatísticas, nem sei se existem estatísticas sobre isso, né? Mas a mim parece, usando o simples bom senso, um pouco de experiência de vida e um pouco de conhecimento da psique humana, eu acho extremamente difícil, né, que alguém fosse se casar com outrem sabendo ou prevendo que não haveria relacionamento sexual minimamente satisfatório nessa união, né? Acho isso tão improvável que, se existir, é negligible, né, negligenciável essa possibilidade. Então, na formação do par, certamente a atração sexual desempenha um papel importante, né? E sobre isso, sim, existem estudos de psicologia a esse respeito, mostrando como a primeira impressão, né, o contato olho a olho, o encaixe daquela pessoa por quem nós nos interessamos, num certo padrão, num certo perfil, né, de fantasias, ideais, etc., de quem está paquerando, vamos chamar o paquerador. Os gregos tinham duas palavras diferentes para designar os membros de uma relação amorosa, né, os parceiros de uma relação amorosa. Havia o amante e o amado. O amante era aquele que tomava a iniciativa, frequentemente era um homem mais velho, né? O amado era o objeto das atenções. Claro que ele também amava o amante, né? Mas agora eu estou falando do amante, ou seja, daquele que está tomando a iniciativa, seja homem, mulher, gay, lésbica, ou o que quer que seja, né? Enfim, uma relação que vai começar. Então, alguém olha para alguém, conhece alguém, ouve falar de alguém, é apresentado a alguém dentro das várias possibilidades de relacionamento que a cultura e a sociedade consideram legítimas, né? E ou bem a corrente passa, ou bem ela não passa, né? Quando é que ela passa? Tudo indica que ela passa quando, reciprocamente, né, cada um dos dois
encontra no outro indícios de que o seu tipo inesquecível, vamos dizer assim, tem chances de se verificar, né? Ou seja, na verdade, nós estamos o tempo todo lidando com duas pessoas que vão se relacionar e com as fantasias, imagens, ideias, expectativas que cada uma dessas pessoas tem sobre o outro, né? O Lacan dizia que nunca relacionamento sexual não existe, né? O que era uma boutade para dizer que o encaixe ideal e perfeito era impossível entre duas pessoas, né? Mas também a gente pode pensar que numa cama, né, onde há uma relação sexual, tem muito mais do que duas pessoas, né, sem que seja necessário, né, recorrer a modalidades heterodoxas de relacionamento, né. Tem, tipicamente, ele e ela, né, tem quem ele imagina que ela é, ou quem ele gostaria que ela fosse, e vice-versa, né? Então, a multiplicação de personagens de tal forma que é impossível não levar em conta as fantasias inconscientes, né? As imagens do que é cada um desses dois parceiros no plano tanto sexual, desempenho, carícias, beijo, posições, enfim, tesão, intensidade, etc., etc., tudo que está na fenomenologia da relação sexual, quanto também do ponto de vista do relacionamento em geral, né? Se vocês observarem um momento terapias de casal, né, isso fica particularmente evidente, né? A queixa constante de que ele não me entende, ela não me entende, e aquilo é dramatizado na frente do terapeuta através do diálogo dos dois. Uma terapia de casal consiste numa briga que é assistida pelo terapeuta. Basicamente é isso, né? Com grande frequência, né? Então, o que faz esse terapeuta? Observa, né? Mais ou menos como você pode observar dois pugilistas, né? Como é que cada um faz assim, assado, quais são os gestos. Você percebe nitidamente que eles não estão falando um com o outro. Cada um está monologando com a sua própria imagem interior de quem é o parceiro. E a queixa, naturalmente, na grande maioria das vezes, é de que o parceiro não corresponde àquilo que eu acho que ele deveria ser. E que eu, de alguma maneira, projeto nele. E esse projeto, estou usando o termo projeta aqui, tanto no sentido técnico, né, de projeção de uma fantasia sobre um objeto, quanto no sentido mais usual, digamos, visual, cinematográfico, projeção de uma imagem sobre uma tela, né? Então, quando eu olho para minha mulher, e minha mulher olha para mim, ela vê a mim e eu vejo a ela. Mas cada um de nós vê o outro através dos óculos, por assim dizer, né, desse conjunto de projeções, de expectativas, de idealizações, né? Casamento é feito de esperança, né? E a união dos dois, como eu disse, seja em que modalidade for no mundo contemporâneo, né, ela é cimentada pela esperança de ser feliz. Acho que não é preciso tomar isso num sentido cabotino, né, mas num sentido bastante real. As pessoas se unem, né, porque elas não querem ficar sozinhas, elas esperam que a vida com o outro será preferível à vida solitária, né, e desejam ser felizes através do outro. Ora, o que quer dizer ser feliz nesse contexto, né? Quer dizer, por um lado, né, ter os seus anseios satisfeitos, gratificados, entre os quais o anseio sexual, claro, né? Mas também o anseio de ser respeitado, de ser admirado, né? De que, no caso de um casal heterossexual que vai produzir uma família, de ter filhos, portanto, que o outro me permita ser pai ou mãe. Então, há a esperança de que eu possa atingir meus próprios ideais, né? Realizar minhas próprias expectativas, gratificar minhas próprias fantasias através do outro. E o outro é, então, nesse caso, um meio, né, descritivamente, para que eu, X, né, ego, consiga atingir esses objetivos. Ora, como são dois, não é difícil imaginar a linha cruzada que pode aparecer, né? Então, eu me caso com uma mulher esperando que essa mulher vá ser exemplar, seja qual for a minha ideia de exemplaridade, né? De lavar minhas cuecas a escrever tese de doutorado em microbiologia, não importa, né? Ela será a mulher ideal se ela fizer
se comportar da maneira como eu espero. E ela se casa comigo, né, esperando que eu vá ser o marido ideal, seja qual for a ideia de marido ideal. O provedor que não deixa faltar nada em casa, etc., né, até o grande amante, o pai extremoso, alguém que bate nela, não importa. O que quer que seja, né, seja um bom malandro, né, o que quer que seja, eu não estou entrando no mérito, na avaliação dessas expectativas. O que eu quero que fique claro para vocês é que as expectativas estão presentes e, inevitavelmente, fadadas à frustração. Porque é impossível, né, que o outro, seja quem for, possa corresponder integralmente às expectativas do um e vice-versa. Então, em primeiro lugar, as expectativas de cada um são não necessariamente convergentes umas com as outras, para começar. Eu quero uma mulher bonita, elegante, não sei o quê, charmosa, tal, de acordo com os padrões de beleza, e também que leve as crianças na escola, que saiba cozinhar, e também que seja capaz de discutir psicanálise, vá ao cinema. Bom, não existe. Não é impossível, né? Bom, então, começa que as expectativas de cada um são contraditórias e, por definição, inatingíveis, né? Integralmente, é claro. Segundo lugar, né, cada um dos objetos de projeção é também um sujeito de projeção. Ou seja, cabe a mim, como cônjuge, né, tanto tentar fazer com que o outro dance conforme a minha música, né, quanto dançar conforme a música do outro. Só pode dar tropicão. Não há outra. Então, nesse sentido, o casamento é, como mostra o teatro, a literatura, o cinema, desde sempre, né, os mitos, é uma fonte inesgotável de atritos. Nesse conjunto, né, é que eu acho necessário e possível, então, introduzir o tema da sexualidade no casamento, né? Que é, por um lado, fonte de grandes e numerosos prazeres, né, recíprocos, e, por outro lado, fonte de numerosas e intensas angústias. Isso antes da primeira noite, né? Estamos, assim, na antecâmara, né, do hotel, e vai ser a primeira noite, seja no casamento tradicional ou seja como for. Então, por que também isso está marcado pela complicação, né? Porque, de maneira geral agora, dentro ou fora do casamento, a sexualidade é, por um lado, né, uma função fundamental da psique humana, não estou falando do aspecto corporal, né, reprodução, hormônios, etc., estou falando do ponto de vista psíquico, né? Está aí toda a psicanálise, que não é o caso de agora comentar, mostrando o papel absolutamente fundamental, né, que as fantasias sexuais, os desejos sexuais, os medos sexuais, etc., exercem na formação e no desenvolvimento da nossa vida afetiva, intelectual e tudo mais, né? A psicanálise dispõe da ideia fantástica de sublimação, né? A sublimação consiste em afirmar, o mecanismo da sublimação consiste em supor que mesmo nas atividades, pensamentos, ideias, etc., que aparentemente nada tem a ver com a sexualidade, né, de uma forma ou de outra vai se imiscuir um aspecto sexual que se encontra mais das vezes disfarçado, né, nessa realização particular, né? Não é o caso de entrar em detalhes agora, mas dá para entender que com um conceito desses, não é, escovar os dentes pode ter um sentido sexual, aliás, óbvio, né? Enfim, cozinhar, fritar um ovo, escrever uma sinfonia, né, e assim por diante, vai se encontrar, não obviamente só na analogia da fricção, né, escrever à mão, por exemplo, mas também, sobretudo, nas fantasias e nos impulsos que alimentam essa atividade. Né? Para quem eu estou fazendo isso, né? O desejo de ser amado, admirado, conhecido, deixar uma marca, né, nas gerações futuras e por aí vai. Tudo isso, então, pode ser visto sob esse ângulo da sublimação. E, por incrível que pareça, sistematicamente, quando se faz uma análise cuidadosa de uma coisa aparentemente nada tem a ver com sexo, mais distante, impossível, né? Frequentemente nós encontramos, se temos as informações suficientes, podemos reconstituir aproximadamente qual foi o caminho que levou de uma fantasia edipiana ou de castração, ou seja lá do que for, até a consecução daquela obra específica, daquela atividade específica. Pois bem, se é assim, né, então a sexualidade desempenha um papel fundamental. Mas no casamento ou no relacionamento em especial, me parece que ela desempenha uma função
também nada negligenciável, de ser o continente, né, o polarizador, o aglutinador de uma série de angústias, medos e temores que aparentemente não teriam por que se concentrar em torno do desempenho sexual, né? Transar produz prazer, né? Mas também produz angústia, né? Primeiro e fundamentalmente para saber se eu agrado ao parceiro. Será que eu sou gostosa? Será que eu sou potente? O que será que ela acha de mim? Vocês sabem que os homens preferem casar com mulheres virgens porque eles temem a comparação. O que nós vemos é que a sexualidade produz esse prazer através do outro e, portanto, gera forçosamente uma situação de dependência. Até mesmo, né, no segredo do banheiro, o jovem adolescente que se masturba está pensando em, né, está diante de uma imagem que ele julga erótica, excitante. Estou tentando mostrar que é o desejo que faz ficar incandescente o objeto desejável e não o contrário, né? Mas nós nos iludimos. O Dorival Caymmi não pergunta o que é que eu vejo na baiana. Ele pergunta o que é que a baiana tem. E essa ilusão é necessária, porque eu preciso me imaginar, pensem no vocabulário de caça próprio, né, da descrição erótica, né? Eu preciso me imaginar capturado, atraído, fascinado, né, por alguma coisa que emana supostamente do objeto, mas sem que eu perceba que fui eu mesmo que coloquei, né, aquela característica em determinada mulher, em determinado homem e frequentemente num determinado tipo. A gente está lidando com categorias abstratas. Dado isso, o que vai acontecer? A sexualidade vai servir, por um lado, como meio de contato e de vínculo com o outro, mas, sobretudo, ela vai servir na medida em que eu preciso não apenas desejar o outro, mas imaginar e ter alguma convicção de que o outro também me deseja, né? Na medida em que eu preciso ser não apenas, então, sujeito de um desejo, mas ainda me colocar sob a luz de ser objeto de um desejo, né, vai pairar sempre a dúvida de se eu continuo a ser objeto desse desejo, né? E a prova disso está no drama dos ciúmes, certo? O que são os ciúmes, no fundo, né? Envolvem sempre uma triangulação, né? Ao contrário da inveja, que é uma relação entre duas pessoas, né? Eu tenho inveja de e quero prejudicar tal pessoa para que ele pare de ter prazer com aquela coisa que eu invejo, né? No caso dos ciúmes não é assim, né? Tem eu, ela, no caso triângulo masculino, eu, ela e o outro ou a outra, né? E dois estão formando um par e um terceiro está excluído, mas esse excluído estava antes incluído, né? É o marido ou a mulher que sente que perdeu o amor do seu cônjuge. E a pergunta atroz, né, é o que é que ele tem que eu não tenho? O que que ela tem que eu não tenho? A sexualidade é frequentemente usada como um instrumento de afirmação do amor próprio. O sexo desapareceu do casamento por isso? Eu diria não. Por que é que eu preciso tanto de você? As fantasias que aparecem no divã, não é, dos homens sobre a capacidade deles de fazerem a mulher gozar, essa ilusão, né, que é tão comum, o que não significa que o homem tenha que ser um parvo, obviamente, né? Mas na relação sexual, a ideia é de que a intensidade do prazer
da mulher depende exclusivamente ou essencialmente do desempenho do homem. É a fantasia mais comum de se escutar, né? Será que eu vou fazer ela gozar, ter prazer? O que eu devo fazer para? Então é a posição. Você acaba caindo numa espécie de receituário, aspas, técnico, né, que não tem mais nada a ver com a sensualidade, porque é o mesmo sistema de treinamento que se usa para alongar os músculos, as pernas, ou para aprender a tocar violão, né? Você aprende, né, e não funciona, claro, né, porque não é por aí que passa a corrente. A sexualidade, em geral, agora vamos juntá-la com o casamento, né? A sexualidade, em geral, é uma fonte de preocupações e problemas, além de prazer, porque ela envolve necessariamente o outro. E o outro tem um lado de dentro, né, uma face oculta, que jamais me será acessível. Aliás, frequentemente, nem sequer lhe é acessível, né, o seu próprio inconsciente. Tá certo? Então, desse lado obscuro do outro, incognoscível, vem a mim exigências, né, que eu, por definição, jamais serei capaz de realizar, pensando exclusivamente no plano sexual, prazer integral, constante, né, etc. Relações sempre favoráveis, que ele faça o que eu gosto, né, e que ela faça o que eu gosto, e de livre e espontânea vontade, sem eu precisar pedir. Né? Ela gosta de ser beijada na nuca. Bom, ele jamais beija na nuca. O que ela quer? Que ele pense em beijar na nuca. Né? Se ela tem que pedir, me beija na nuca, já não tem mais valor nenhum, porque foi ela. Ele pode até beijar 1000 vezes, não vale. Né? Ele tinha que ter pensado, da mesma forma o homem pode ter, sei lá, prazer numa felação ou qualquer coisa. Ela jamais vai fazer isso, né? Então, você não é bom. Então, tem que vir, o outro tem que funcionar de acordo com a minha fantasia. Né? Como isso raramente acontece, né? Mesmo nos mais bem azeitados casais, a fonte de aborrecimentos e frustrações é muito grande. Segundo lugar, a sexualidade é frequentemente usada como um instrumento de afirmação do amor próprio. Né? É extremamente comum que uma pessoa passe por um dissabor muito grande, mais frequentemente homens nesse caso, né? Pela existência social da prostituição, né? Que é muito mais homem prostituta do que mulher prostituto. Né, embora isso hoje exista também. Mas não é nada raro acontecer de um sujeito ter um dissabor, um problema, uma coisa assim, sentir uma enorme necessidade de prazer sexual e não necessariamente com a mulher dele. Ele vai numa casa de massagens e faz a festa. Sai de lá reconstituído. Prazer que a prostituta lhe ofereceu? Possível. Né? Muito mais, parece, não é, a demonstração de que, apesar de ter sofrido um dissabor profissional ou de qualquer natureza semelhante, ele ainda é um homem vigoroso, um adulto, um macho, né? E que é capaz de fazer tal e qual proeza, gozar 3 vezes, ou fazer a mulher miar na cama e assim por diante. Né? Então, a sexualidade acaba funcionando como um elemento de restauração da autoestima e do amor próprio. Da mesma forma, de maneira mais discreta, muitas e muitas vezes, né, o galanteio para a mulher. A mulher não precisa ter nenhuma vontade de sair por aí procurando outros parceiros, né, mas acontece uma situação qualquer, ela está parada no farol, não sei o quê, o cara do carro ao lado pisca, subir, abaixo. Ela nem precisa responder. Frequentemente aquilo lhe alegra o dia e às vezes a semana. Né? Ainda olham para mim. Eu estou falando isso de uma maneira jocosa, mas isso é extremamente sério. Né? E isso também dá a medida, né, da loucura que é a ideia de levar a noção de assédio sexual até os paroxismos em que os nossos irmãos do norte o fazem. Né? Em que você olhar para alguém, né, o galanteio justamente desapareceu. Né? Eles nunca foram muito bons nisso, né? Mas enfim, de qualquer forma, né? O fato é que isso está sumindo. Agora, a mulher que é galanteada, né, não ofendida, não é o cara que passa a mão na bunda, obviamente isso é uma agressão, né? Mas o sujeito que educadamente, cortesmente, né? Cortesmente significa que vem do amor cortês, e o amor cortês é um galanteio, e um galanteio sem esperança de realização para o homem. A dama, né, la belle dame sans merci, a bela dama sem compaixão, é a princesa inacessível.
certo? Os trovadores vão cantando, etc., né? E falam dessa mulher que é amada, porém eles sabem que jamais a terão, né? Isso que é cortesia. Um endeusamento, né, da dor de cotovelo, se vocês quiserem, no fundo é isso, né? Pois bem, então o galanteio cortês é uma injeção narcísica. Nesse contexto, a sexualidade é afetada por um valor narcísico fundamental. Ora, o que vai acontecer? Ela é, portanto, né, um meio de autoafirmação dos dois cônjuges, e ela pode ser também, por isso mesmo, um meio de autodepreciação, ou, mais sutilmente, não é, um meio de depreciação do outro pelo cônjuge, né? Implicando que esse cônjuge não é sexualmente, não tem um desempenho sexual que deveria ou poderia ter, ou que já teve, o que é pior ainda, né? Você não é mais o mesmo, né? Esse tipo de coisa que pode parecer um comentário inofensivo e que pode ser profundamente gerador de ferimentos, né, de feridas narcísicas muito sérias, né? Então, a isso se soma agora, então, juntando com o tema do casamento, que focalizei no início, né? Se a sexualidade é esse campo, né, em que as expectativas recíprocas em relação ao outro vão vigorar, se cada um é para o outro ao mesmo tempo um objeto de prazer, mas também uma fonte possível de sofrimento, por todos os motivos que eu acabei de enumerar. Isso vale tanto para a sexualidade quanto para o casamento. E pode haver, sim, problemas quanto à sexualidade, quanto ao desempenho sexual no casamento. O mais comum deles é a idade, né? Com o tempo, com o passar do tempo, o vigor sexual diminui, né? Isso tipicamente, né? Pode haver exceções, mas tipicamente diminui, e nos dois sexos, né? Nos dois gêneros, se vocês quiserem, homem e mulher, e o que era então um ritmo frequente de relacionamento sexual, ou a sexualidade como fonte de prazer e satisfação no casamento, ela vai perdendo isso, não que vá ficando pior. Frequentemente, né, o número de relações por semana ou por mês, enfim, ao longo de um tempo diminui, né, até se reduzir a quase nada, né, relações completas ou mesmo carícias, enfim. Os corpos deixam de estar tanto em contato, né, como no começo da relação. O sexo desapareceu do casamento por isso? Eu diria não. Ele simplesmente pode estar deslocado, sublimação, não foi por acaso que eu falei nisso, pode estar deslocado para outras coisas, né? A atividade física erótica pode diminuir e eventualmente desaparecer. Não é uma regra universal, né? Mas é um fato que a idade, né, o envelhecimento, etc., diminui esse vigor e, consequentemente, não é, a possibilidade de obtenção de prazer diretamente sexual através do outro. O que muitas vezes se verifica é um incremento da masturbação, né? Porque o indivíduo deseja ainda obter a sensação física do orgasmo, né? Porém, por uma série de razões, prefere fazer isso, ele ou ela, tanto faz, né? Prefere fazer isso solitariamente porque segue o seu próprio ritmo. Não depende do outro, né? O outro não vai ficar cansado, não vai ficar com raiva, não vai me pedir para fazer coisas, etc. Então, não é raro que acabe tomando o caminho do autoerotismo, né, em certas circunstâncias em que o vigor sexual vai diminuindo. Então, essa é uma possibilidade. Agora, pensando no tema sexo ausente do casamento, né, eu quero dizer que não há um tipo único de situação. A situação que eu estou imaginando, em primeiro lugar, né, tentando descrever, é a do casal que vai envelhecendo, né, e a atração sexual, a atração física pode continuar. O que diminui são, eventualmente, os meios de realizá-la através da penetração, etc., etc. Enfim, da relação sexual explicitamente realizada, né? Então pode aparecer, por exemplo, através de olhares, através de carícias, através de beijo, através de abraço, através de, enfim, toda essa sutil mímica corporal, né, que indica que as pessoas se gostam e que frequentemente é visível para quem não é do casal, quem está de fora. Se viu só os dois,
né, o casal volta da festa no carro. Você viu só como ele olhava para ela? Eu queria que você olhasse para mim daquela maneira, etc. Né? Eles estão juntos há 70 anos e quando ele entra em casa, ela ainda sorri. Né? Bom, é sexual, é óbvio que é. Né? Não precisa ter, não precisa chegar à relação genital explícita para que tenha um componente sexual no sentido que eu estou falando. Então, em todo caso, essa atividade decresce tipicamente. Né? Bom, qual é o prognóstico quando isso acontece? Eu disse, depende da qualidade do vínculo, depende da qualidade do relacionamento. Né? Se é um casamento sólido, né, no qual, ao longo dos anos, cada um aprendeu a tolerar a existência do outro, né, e que o outro é, ao mesmo tempo, fonte de satisfação e carinho, mas também uma fonte inesgotável de problemas e amolações, pelo simples fato de existir e me ser indispensável, só isso já é uma ferida narcísica. Né? Por que é que eu preciso tanto de você? Por que é que eu gosto tanto de você? Você não faz o que eu quero, você... e você também, mas os dois estão juntos há 30 anos. Né? Obviamente, cada um dos dois encontrou no outro, né, um substrato suficientemente bom, digamos assim, para as suas próprias fantasias, expectativas, etc. E esse outro, numa certa medida real, também satisfez essas expectativas, desejos, mesmo que a sua revelia. Né? Então, o casamento, digamos assim, bem-sucedido, né, que pode ter pouco tempo de existência ou muito tempo de existência, nesse tipo de casamento, o decréscimo da atividade sexual explícita, né, através de penetração genital algumas vezes por ano, não costuma ser um fator de desagregação particularmente grave. Né? É possível conviver, né, com essa situação, porque, primeiro, o vínculo é muito forte, segundo, a sensualidade se desloca para outras manifestações, né? E terceiro, o casamento acaba funcionando, digamos assim, por outros combustíveis, projetos comuns, interesses eventualmente comuns, né? Complementaridade, né? Ele gosta de comer, ela gosta de cozinhar para ele gosta de comer a comida dela, né? Ou o contrário. Então, diversos combustíveis fazem esse casamento andar. O sexo era um deles, possivelmente importante, né? Mas à medida que o tempo foi passando, houve um rearranjo desses fatores. O sexo explícito diminuiu o seu peso e outros fatores aumentaram o seu peso, produzindo o mesmo resultado final, que é a manutenção do casamento. Tá certo? Então, essa é uma situação, digamos assim, benigna, em que pode haver casamento sem sexo. Outras situações, sem nenhuma pretensão de enumerar exaustivamente, são casamentos nos quais essa ausência do sexo se deve não a uma espécie de acordo implícito, né, de adendo ao contrato, né, que os dois firmaram sem avisar um ao outro, mas que os dois estão de acordo, mas quando acontece por problemas específicos intercorrentes de um dos cônjuges. O mais comum é a impotência, né, ou problemas ligados à ereção, no caso do homem, ou por alguma razão, frigidez, vaginismo, etc., enfim, diversas doenças, males desse tipo que podem acometer a mulher. Então, nesse caso, qual é a constelação? É muito pior do que no primeiro caso, né? Porque um dos parceiros ainda deseja do outro satisfação sexual. E esse outro, por motivos psíquicos ou físicos, não é, se torna incapaz, momentânea ou permanentemente, de proporcionar tal satisfação. Casamento sem sexo, como? Qual casamento, né, e qual sexo? Pergunta-se por que eles continuam juntos. Tem que haver alguma coisa implícita para que se produza o efeito erótico.
Sobre a impotência e problemas ligados às disfunções eréteis, como são pudicamente, eufemisticamente chamadas, né? Há um livro muito interessante de uma moça cuja tese de doutorado eu orientei na PUC, Cassandra Pereira, que é professora em Minas Gerais. Ela tem esse livro publicado pela Casa do Psicólogo, me parece, e se chama justamente Disfunções Eréteis, né? Ela teve a oportunidade de atender, casualmente é casada com um urologista, né? E então o urologista verificou que em 90% dos casos de pessoas que procuravam um urologista por problemas de ereção, o problema não tinha nada a ver, não havia nada de errado com a parte fisiológica, etc. E o problema era de natureza emocional. Disse, olha, meu caro, você não é comigo, você é na porta ao lado, doutora Cassandra. Então ela teve a oportunidade de examinar uma casuística de algumas dezenas de casos, o que não é nem um pouco comum, né? O material de base para a tese dela era constituído por aproximadamente 70 casos, né, de impotência sexual que ela atendeu, obviamente não todos em análise, né, mas, enfim, de uma entrevista ou duas até 5 anos, o prazo variava, mas ela acabou tendo registro sobre 70 casos, cerca de 70 casos de vários problemas, né, de impotência temporária, etc, etc. Então, o que ela acabou verificando é que havia, em primeiro lugar, vários tipos de problemas e não era um problema só. Segundo, que era absolutamente fundamental envolver a mulher na terapia, né? Porque não adiantava nada o sujeito ir lá, falar, não sei o que e tal, e chegava em casa, né, todo cheio de boas intenções, e levava uma cacetada narcísica da mulher que queria era ter o seu orgasmo, né? E tinha que vencer, não é? Talvez até, eu não sei se é o caso, mas talvez por influência religiosa, uma sociedade mais tradicional, como a sociedade de Minas, né? Do que em outros lugares do Brasil, do que no Leblon, por exemplo, né? Havia grande resistência, né, a formas alternativas de satisfação sexual, oral, anal e tal, e era papai e mamãe, e não era possível fazer papai e mamãe, pronto, estava armada a tempestade, né? Então, era preciso envolver a mulher na terapia, então, frequentemente aquilo se tornava uma terapia de casal. E a quantidade de queixas, mágoas e ressentimentos que emergiam através da queixa sexual era enorme. Você não comprou presente para o meu aniversário de 40 anos que eu fiz em 1954. Como você quer que eu esqueça isso? E não tinha nada a ver com ereção, não ereção, né? Através do tema sexual, né, e da queixa, você não pode mais me satisfazer, eu estou aqui toda, né, pronta, disponível e aí não acontece nada, tal. Aí eles, não, mas eu gostaria de fazer sexo oral em você. Mas que sexo oral? Isso é pecado. Não... Ou seja, nada funcionava, né, e era preciso justamente, era um evidenciador, se vocês quiserem, disso que eu estou procurando transmitir, né, a ideia de que a sexualidade é um veículo, ela é um meio, né, e, portanto, nessas circunstâncias, né, o sexo sem casamento, ou melhor, o casamento sem sexo, na situação em que há uma dificuldade sexual de um dos dois cônjuges, é um problema muito mais grave e complicado do que o casal de velhinhos que continua se amando, né, e enternecidamente, muito embora tenham tido a última relação sexual nas bodas de diamante, né? Então, essa situação é diferente. Uma terceira situação possível, né, é a de que o casamento continue vigorando, embora os parceiros tenham perdido o interesse sexual um no outro, né? Não tem nada de errado, ele ou ela continuam tendo o seu desempenho sexual, masturbatório, através de caso, seja lá de maneira que for, né? Enfim, com oportunidades de realização sexual satisfatória suficiente, porém não um com o outro. Isso também existe, né? Pergunta-se por que eles continuam juntos. E a resposta pode ser porque eles têm muito em comum. Pode ser desde uma simbiose neurótica, né, em que cada um acabou de tal maneira grudado no outro, né? As neuroses se formaram o que se chamava antigamente em psicanálise um conluio, um termo sinistro, né, que indica assim,
as forças ocultas. Conluio, para mim, sempre faz pensar em Jânio Quadros, né? Assim, uma coisa mais ou menos dessa ordem, um pouco paranoica. Mas, enfim, há uma espécie, ele designa justamente isso, né? Uma espécie de encaixe tão perfeito, né? No caso da terminologia kleiniana, entre a neurose do analista e a neurose do paciente, que aquilo não fica estagnado e não sai do lugar, né? Estão mancomunados sem saber, são cúmplices, né? De um mesmo crime sem saber que estão fazendo isso. Pois bem, no caso desse tipo de situação que eu estou descrevendo, como terceiro exemplo, né? Você tem um casamento no qual os dois se encaixam de tal forma, né? Que mesmo na ausência desse poderoso cimento da relação que é o sexo entre os dois, de satisfação, o casal permanece vivendo junto, tem projetos, realiza coisas, viaja, tira férias, sei lá, vai para a praia, enfim, né, educa filhos, uma série de coisas que podem acontecer, né, e aonde a dimensão do sexo é como que, por assim dizer, evacuada, né, o mais das vezes por um dos dois cônjuges, né, e não tanto pelo outro, que guarda algum ressentimento. Quando se fala em casamento sem sexo, isso não significa necessariamente um problema, né? Casamento sem sexo como? Qual casamento, né, e qual sexo, né? Dentro de uma fórmula conjugal, né, repetindo, heterossexual, homossexual, em qualquer idade da vida, com qualquer combinação geográfica de habitação, na mesma casa, no mesmo prédio, no mesmo quarteirão, cidades diferentes. Esse é um ponto fundamental, né? Que casamento, que tipo de vínculo, como é que esse casamento se mantém, através de quais arranjos e qual é o papel que a sexualidade concreta de relacionamento genital entre os parceiros, qual é o papel que essa sexualidade desempenha, né? Dentro disso há inúmeros arranjos possíveis, alguns que vão tendendo, né, ao abafamento dessa dimensão. Em outros casais não, com os 70 anos, os 75 anos, eles continuam ativíssimos, né, e muito felizes com o seu próprio desempenho sexual, seja ele qual for, né. Ou então o caso mais frequente, que é o caso de problemas de natureza fisiológica, né, ou psicológica, que acometem os órgãos genitais de um dos dois. Se isso é uma coisa passageira e temporária, né, talvez possa ser resolvido com Viagra ou com outra coisa, ou a pílula, o Viagra feminino, sei quando ele for usado, né? Ou se é uma coisa mais permanente, frequentemente a conduta, digamos assim, recomendável é procurar algum tipo de terapia de casal, onde isso possa ser, em primeiro lugar, falado, né? Porque vocês talvez se admirem, não é? A repressão sexual hoje em dia não tem mais o mesmo aspecto que tinha no tempo da Rainha Vitória. A questão da exibição do corpo, né, deixou de ser um assunto tabu, né, e passou ao grau de obscenidade que nós encontramos hoje, em que para vender cigarro, cerveja, drops de hortelã, você usa figuras aparentemente sensuais, que perderam a sensualidade, né, perdeu a graça. Certo? O nu explícito total é a coisa menos erótica que você possa imaginar. Tem que haver alguma coisa implícita para que se produza o efeito erótico. Senão aquilo é uma imagem como outra qualquer, né? Podia ser o cotovelo, o nariz ou a orelha, né? Que aliás podem ser extremamente eróticos se você for um fetichista do nariz, do cotovelo ou da orelha. Existem, né? Então a repressão toma outras formas, mas ainda ela é extremamente atuante. Ainda hoje, né, nesses tempos contemporâneos, chama atenção, especialmente no caso da mulher, né, mulher e pobre, né, a ignorância crassa, né, sobre o funcionamento da sexualidade. No caso dos homens, são as fantasias, né, que frequentemente nada tem a ver com a realidade, sobre o seu próprio desempenho, sobre o que é ser macho e por aí vai. Em termos de repressão mesmo, né, o medo, né, de tentar coisas novas é um fator muito, muito importante, né, clinicamente falando, né. A ideia, o peso que a formação religiosa, por exemplo, ainda tem, né, é pecado, não pode, mulher direita não faz isso, o que quer que seja, né, isso é coisa de prostituta, você quer me rebaixar se você pede que eu faça tal qual ato, tome tal qual posição, né, ou seja, o julgamento moral do ato sexual ainda do ato sexual legítimo, estou falando no casamento,
né? Não é o sujeito que pegou não sei quem na rua, etc. Né? O marido e a mulher, né? Vamos fazer hoje não sei o que tal, experimentar uma coisa nova. A reação, muitas e muitas vezes, é uma reação baseada na moral, né? Que impede, né, a tentativa de se obter prazer daquela maneira em nome de princípios religiosos, por exemplo, estéticos. Isso é feio, né? Quando isso é feio, quer dizer que é imoral, mas também feio é uma categoria estética, né, ao contrário de bonito, né? Uma coisa que nós notamos. Então, nesse sentido, né, o último ponto que eu quero focalizar é digamos assim, o casamento sem sexo como é que eu posso dizer isso? Sem que nenhum dos dois se dê conta e continue trepando, mas não tem sexo. Né? Por quê? Porque se tornou uma atividade de tal forma rotineira, né, de tal forma mecânica, sem o poder vitalizante, né, que o sexo bem feito, com fantasia, com erotismo, com gosto, com prazer, pode produzir, né, que o sexo acabou há muito tempo, mas nenhum dos dois notou. Né? Então seria, por assim dizer, uma forma paradoxal, né, em que na cama continuam se desenrolando as cenas de sempre, né, mas formalmente são atividades sexuais. Né? Na prática, né, eles estão cumprindo tabela. Eu gostaria de entender melhor o homem que não satisfaz o casamento, não tem relação, ele vai à casa de massagem? É isso? Eu não entendi direito o que você comentou. O homem que não tem satisfação sexual com a sua mulher no casamento, ou bem se queixa com ela, né, e procura fazer com que ela o satisfaça de alguma maneira, né, ou se isso não funciona ou é insuficiente, não é impossível que esse homem recorra vamos dizer assim, a outras formas de satisfação sexual, que pode ser uma aventura passageira, não tem regra. Né? Pode ser uma aventura passageira, pode ser um caso com a secretária, com a balconista, com a colega de trabalho, etc., por exemplo. Se essa pessoa não quer compromissos, existe a instituição das casas de massagem, não é? Onde o sujeito pode ir, pagar um não sei quanto e ter uma hora de prazer e ir para casa depois de tomar banho. É uma coisa, digamos que não tem nenhum compromisso afetivo, né? Pode ser sentida como degradante, né? Eu estou tão mal que eu não posso paquerar ninguém, conquistar ninguém, né? Por outro lado, tem a vantagem indiscutível da comodidade, tá certo? Você vai lá, tal, é atendido como no dentista, não sei aonde. Enfim, a sua necessidade é resolvida momentaneamente. Então, eu não diria que o homem que não é satisfeito pela mulher vai na casa de massagem. Isso é uma simplificação excessiva. Né? Eu diria que ele pode ir, né? Pode ir sempre, pode ir pouco. Né? Pode ir uma vez e se sentir envergonhado, humilhado, voltar para casa, ter uma discussão com a mulher e querer que ela o satisfaça, perguntar por que ela não faz isso, brigarem. Na minha maneira de ver, enquanto ainda existe conflito a esse respeito, é melhor do que quando não existe mais nada. Né? Porque é sinal de que a relação está viva. Né? Quer dizer, ainda há expectativa, ainda há exigência, sinal de que a relação está viva, tá certo? Quando eu vi o título da sua palestra, eu me lembrei daquele filme, Chuvas de Verão, né? Que muitos devem se lembrar, que há uma relação sexual, que é um grande evento na vida de dois idosos que se olhavam já há muito tempo e tal. E me lembrei também do filme Cenas de um Casamento, do Bergman. E, associando a todas essas lembranças, também uma palestra de um psicanalista, em que ele colocava como sexo dá trabalho. Então, para manter viva a vida sexual, há que ter trabalho com ela, que no cotidiano do casamento isso vai ficando muito complicado, não é? Filhos, enfim, contas para pagar, etc. Enfim, eu acho que é uma fala a ser recuperada, não é? Há um tempo a ser recuperado, que vai saindo por entre os dedos mesmo. Né?
Só posso concordar com você, né? Com essa pequena ressalva, né, de que quando eu falo na usura do tempo e tal, eu estou me referindo a um fenômeno que é relativamente típico, mas de forma alguma necessário no sentido matemático da palavra, né? Tem que acontecer e vai acontecer, né? E para que ele não aconteça, isso que você fala, né, do que você me disse, o que mais me sensibilizou agora foi o que disse o outro analista, de que é preciso cuidar, né, dá trabalho, isso mesmo, né? Ou seja, que é preciso investir, né, nesse aspecto. E, agora, investir seja no sentido de buscar manter ou criar novas formas de prazer, manter o interesse, voltar às antigas, né, não precisa ter sempre essa sede do novo, né, mas, enfim, manter aquilo como algo prazeroso, seja através de que mecanismos for em cada casal, e também valorizar, não é, a atividade sexual como um canal não de manifestação de agressividade, ressentimento e queixa, né, mas como uma possibilidade de gratidão pelo outro, né? O termo gratidão pode parecer um pouco cabotino e moralista, né, mas ele não é. É uma das coisas mais difíceis, eu acho, e um dos sinais de maior maturidade psíquica, na minha opinião pessoal, né, não só profissional, mas pessoal, é a capacidade de sentir gratidão, né, por aquilo que você sente que o outro te fez ou te deu de bom, né? A gratidão é o contrário da inveja, desse ponto de vista, né? Eu tive a oportunidade de estudar esse sentimento da inveja em alguns trabalhos, e para mim ficou muito claro que a inveja é uma tendência, né, um impulso muito mais a privar o outro daquilo que lhe dá prazer do que uma admiração pelo outro, por aquilo que ele possui e o desejo de ter igual, né? Isso se chama ambição. A inveja é a mãe da bela, a madrasta da bela adormecida. Há alguém mais bela do que eu, mata, né? Resolve na peixeira o negócio. Então, isso é um sinal justamente da inveja. Quer dizer, querer destruir no outro o que ele tem de bom e porque eu não posso ter igual. A gratidão é um sentimento exatamente inverso, né? É a sensação de que o outro pode ter tudo aquilo que ele tem de bom e que me ofereceu, pelo que eu sou grato, né, sem que isso me diminua. E o problema do sentimento de gratidão e a dificuldade de vivê-lo é que isso é sentido como dependendo, servilismo, subserviência, puxa-saquismo. Então, a dificuldade, eu dizia, né, de você poder sentir gratidão, inclusive no sentido conjugal e no interior do casamento pelo teu parceiro, né, é que a gratidão frequentemente é associada com o que se chamava em direito romano capitis diminutio, que quer dizer humilhação, diminuição da dignidade, né? Eu só posso se sentir-me grato significa reconhecer que eu devo algo a você, que foi você que me deu e que eu nunca poderia ter conseguido sozinho. Falando de casamento e de sexo, né? Mas se isso for vivido como sinal da minha impossibilidade, da minha diminuição, da minha pouca valia, então o sentimento de gratidão vai ser impossível, né? Então, eu acho que é preciso ter muita grandeza de alma para poder sentir gratidão, né? E, no sentido que falou a Vera, me parece, o sexo dá trabalho tem a ver com isso, né? Não é só o investimento em novas fantasias, ou comprar calcinha de renda não sei como, ou o sujeito, enfim, sei lá, trazer champanhe e rosas para casa, ou qualquer coisa do gênero, né? Não é só, o trabalho que eu entendo não é só no sentido de, pode ser também, mas não é só no sentido de inventar novas cenas e situações sexuais para o ato conjugal, né? Eu estou pensando no dar trabalho como dedicação de uma parte do meu investimento psíquico para isto, né? E isso só pode acontecer se eu puder me sentir grato pelo prazer que o outro me proporciona. Assim eu entendo.
Música